boa noite àqueles que nos ouvem e que nos seguem de longe. Um abraço muito especial a todos, mas quero mandar aqui um abraço muito especial à nossa irmã Filomena também. Um abraço muito especial para ela. Vamos então a primeira carta a Timóteo e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então, vamos ler o capítulo 1 e a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a várias contendas, querendo serem doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos, e vamos passar então o nosso irmão Alberto ao pensamento que o nosso irmão Alberto tem, e depois algum irmão que tenha algum pensamento para partilhar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 19, agora, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram-se naufrágio na fé. Em dias difíceis, o que te traz segurança, conforto, esperança? O que te motiva de fato a viver e a continuar, a mantendo a sua crença? Não é fácil ser autêntico no mundo que vive cada vez mais por aparências. E isso parece ser fundamental a cada um que nos circunda e nos cerca. O apóstolo Paulo, agora indo para o verso 19 de 1 Timóteo, capítulo 1, ele muda sua ilustração. Ele estava falando num tom de exército, de soldados. Agora ele muda a figura para a marinha. E isso vai agradar algumas pessoas. E ele adverte a Timóteo que a única maneira de ser bem-sucedido no combate ou neste mundo tão hostil é manter a fé e a boa consciência. Veja que o verso 19 ele vai começar falando sobre fé. E vai terminar o verso 19 falando sobre fé também. Porém, as palavras, quando aparecem no Novo Testamento, elas precisam ser observadas no seu contexto, para que possamos saber o sentido exato que o apóstolo queria passar para nós. Conservando a fé. Esta fé
no início do verso 19, é uma fé subjetiva. A fé de confiar, de crer, de depender de Deus. A fé que termina o verso 19 é uma fé objetiva. É uma fé que fala sobre o conteúdo, o ensino do Evangelho. E vamos estudar isso mais para frente. Então aqui o apóstolo Paulo, ele pede para Timóteo ter esta fé, conservar, apegar-se a esta fé. E mais ainda, ir à luta, enfrentar oposição, críticas, enfrentar indiferenças. E cada um de nós sabe muito bem, quando você impõe a sua fé, como você tem que enfrentar religiosos, preconceitos, você tem que enfrentar indiferenças, ou outros que nos criticam cada vez mais. Para isso, Timóteo tinha que demonstrar a autenticidade da sua fé. Era fácil para Paulo chamar Timóteo e ir àquela igreja. Porém, Paulo e a igreja apenas transmitiram a vontade de Deus sobre a vida de Timóteo. Portanto, Timóteo estava sendo enviado para fazer e cumprir a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. E isso não é nada fácil. Simplesmente porque ele estava sendo enviado para uma cidade pagã, Éfeso, e ele tinha que se impor com autenticidade, com sinceridade, diante de toda aquela igreja e principalmente de falsos mestres, falsos apóstolos. 2 Timóteo 2, no verso 4, satisfazer aquele que o arregimentou e não agradar a si mesmo. Portanto, Timóteo tinha que ir para cumprir e obedecer uma instrução dada diretamente por Deus. Isso lhe daria segurança, daria esperança e principalmente paz. Você sabe que muitas das causas de nossos problemas, angústias, preocupações, é porque vivemos atrás de coisas deste mundo, procurando o nosso próprio conforto, estabilidade, mas esquecemos que somos forasteiros neste mundo, peregrinos, e mais ainda, nós somos cidadãos celestiais. Portanto, Timóteo ele tinha que lembrar destas coisas para ir ao combate, para enfrentar situação oposta. Para isso, Deus lhe dava garantias, duas garantias. Primeiro, que Deus o havia escolhido, e Paulo fala isto. A igreja incentiva isto. Ele tinha a certeza que Deus o havia escolhido. Quando sabemos que Deus nos separou, nos escolheu, nos amou, podemos perseverar na luta, podemos continuar a manter a nossa fé. Somos também chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. E esta é uma certeza inabalável, que podemos manter a nossa fé e terminar o bom combate. Que Timóteo estava sendo convocado. Tudo isso ele precisava entender e absorver para dar a ele paz, segurança, esperança, para enfrentar um bom combate. E para ir ao bom combate ele tinha que ter uma boa consciência, diz o texto. E é importante isto para você enfrentar com tranquilidade e convicções os seus princípios diante da indiferença ou diante das críticas e oposições. Vamos definir o que vem a ser consciência de modo prático e objetivo. Podemos dizer assim, de modo prático, que é como uma voz interior esta consciência, que nos alerta, nos avisa de que estamos sendo observados. Assim, podemos reprimir, podemos nos precaver de atitudes, de palavras precipitadas que podem ser usadas contra nós. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que tem uma boa consciência, ele não vai se preocupar quem está lhe observando, ele não está preocupado o que vão dizer dele, ou o que ele vai se justificar para os outros.
ele tem convicção de Deus. E isso é muito importante. Mais importante do que proclamar a palavra de fé é ter autenticidade prática do dia a dia. As suas atitudes falarem mais alto que suas palavras. No seu comentário bíblico, o Verbes, ele destaca um fato curioso de um pastor muito conhecido em sua cidade. Muitos diziam assim deste pregador: ele é tão bom como orador que não deveria sair do púlpito e todos os domingos deveríamos ouvi-lo. Porém, no dia a dia é lamentável a sua conduta e um homem desse precisaria ficar afastado e longe de um púlpito. Portanto, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos dê esta consciência como um leme que nos dirija neste mar revolto que é o mundo, cheio de perigos, cheio de pecados, que possamos contornar esta situação com boa consciência e com fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu gostava de partilhar com os irmãos um pequeno pensamento que tem a ver ainda com o versículo 18, mas que faz ligação com o versículo 19, acerca desta mesma atitude e deste mesmo princípio que o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele fala da questão de nós sermos e termos uma atitude de um verdadeiro soldado de Cristo. Uma coisa nós temos a certeza absoluta, porque a palavra de Deus o diz, que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E há algo que ele faz questão, qualquer indivíduo que tenha intenção de roubar, seja aquilo que for, se nós estivermos nas nossas casas, quando alguém entra para roubar alguma coisa, ela vai-nos tentar tirar aquilo que é mais precioso, ou seja, de maior valor. Ou seja, e Satanás vem de facto para destruir e tirar e roubar aquilo que é de maior valor. E às vezes nós temos uma ideia errada, porque aquilo que nós pensamos que tem maior valor, não tem maior valor. Aquilo que é de maior valor é aquilo que o Senhor disse, que é de facto o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa alma, irmãos. E é isso que Satanás tenta se apoderar, porque se ele fizer isso e se ele tentar apoderar-se disso de alguma maneira, ele estará a fazer o papel dele, que é destruir mesmo, roubar e matar. Mas o Senhor, de facto, diz-nos que nós devemos estar preparados como verdadeiros soldados. E nós vemos isso quando fala acerca daquilo que Satanás vem fazer em João, no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, fala acerca do objetivo de Satanás, que é matar, roubar e destruir. E depois vemos em Mateus 22, 37, que o Senhor Jesus Cristo disse que o mais importante, de facto, é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. E alguém que é preparado, e a palavra de Deus, a graça de Deus prepara-nos, este preparo que vem da palavra de Deus, é a nossa santificação. É um processo tremendo. Um soldado não se faz de um dia para o outro. Ele prepara-se também. É um processo longo e é um processo pelo qual cada um de nós é a responsabilidade nossa, nos entregarmos ao Senhor, nos entregarmos nas suas mãos para que Ele possa fazer esse preparo. Algo que caracteriza e que é a marca de um verdadeiro soldado é a obediência. E isso é algo que nos deve marcar, é isso que nos deve caracterizar, sermos obedientes à palavra. Um verdadeiro soldado é aquele que obedece, é aquele que está sempre pronto para ouvir a voz e a ordem de comando. Estaremos nós preparados? Somos nós obedientes em tudo? E a palavra de Deus diz-nos que nós devemos ser obedientes em tudo. Não naquilo que nos agrada, porque a nossa tendência às vezes é essa. Nós gostamos de obedecer, mas aquilo que nos é favorável ou aquilo que nos agrada. Mas nós devemos ser obedientes mesmo em tudo. Algo que também nos deve caracterizar é nós vigiarmos. E um soldado que não vigia é um soldado vulnerável. Alguém que não vigia é alguém que está sujeito a adormecer. E se nós adormecermos no posto de vigia, isso é grave. É grave porque, de facto, somos assaltados pelo inimigo. Somos derrotados pelo inimigo. E nós vemos, e a palavra de Deus está
repleta de situações de que filhos de Deus, verdadeiros soldados, que deixaram de vigiar. Começa logo desde o princípio, com Adão, e vai por aí afora. E houve muitos que deixaram de vigiar e foram assaltados pelo inimigo. E nós não estamos livres disso, irmãos, se não disciplinarmos o nosso coração. E lá está, e é esse, o mesmo coração que é enganoso, que o Senhor quer que nós o entreguemos para que Ele possa discipliná-lo. E disciplinar o nosso coração é gravarmos a Sua palavra constantemente, estarmos de volta dela. Não há outra maneira. Não há um plano B. Este é o plano. É a palavra de Deus. Ela ser cravada do nosso coração de tal maneira que nós não possamos esquecer aquilo que o Senhor nos diz. E lá está. E isso nós, de alguma maneira, nós protegemos-nos e mantemos-nos vigilantes. Na primeira carta aos Tessalonicenses, a palavra de Deus fala-nos nisto, muito rapidamente, acerca desta mesma questão, quando nos diz assim, no capítulo 5 e versículo 6, não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Lá está, outra marca de um verdadeiro soldado é ele manter-se sóbrio. E alguém que se mantém sóbrio é alguém que sabe manejar bem a sua arma. É alguém que sabe manejar, e nós devemos saber manejar bem a palavra de Deus. A sobriedade passa por aí. Se alguém que não é sóbrio não sabe manejar nada, e nós vemos... tem sido muitas das vezes motivo de muitos acidentes, é alguém conduzir e que não conduz sobriamente, não sabe manejar aquilo que tem nas mãos. E a sobriedade faz-nos isso, irmãos. A sobriedade, manter-nos sóbrios, faz-nos saber manejar a palavra de Deus. E isso, de alguma maneira, protege-nos e de submaneira nos protege. Protege, de facto, a nossa vida. Ser sóbrio e manejar a palavra faz com que nós possamos priorizar aquilo que é importante. E às vezes nós priorizamos aquilo que é urgente, não aquilo que é importante. Porque aquilo que é urgente, todos os dias aparecem coisas urgentes na nossa vida. E isso, muitas das vezes, rouba-nos aquilo que é algo precioso. E nós vemos, quando aconteceu, o Senhor Jesus Cristo estava na casa de Maria e de Marta, lá está, Marta estava a priorizar não aquilo que era importante, mas aquilo que era urgente e que ela achava que era urgente. E isso o que é que lhe trazia? Isso trazia-lhe enfado à sua alma, cansaço. Às vezes, irmãos, acordamos já estressados por isto ou por aquilo, ou por termos de fazer aquilo, e há que priorizar. E uma alma sóbria prioriza aquilo de facto que é importante. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que mais do que nunca comecemos com o nosso Deus. Comecemos sobriamente logo de manhã com o nosso Deus e que possamos pedir-lhe sabedoria para que as nossas almas não fujam de maneira desenfreada e que possam ficar toldadas pela ansiedade, pelo medo, pela falta de paz. E a palavra de Deus diz isso, que muitos há que dormem. Quando na carta aos Efésios o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes entre os mortos. É possível vivermos de tal maneira sem sobriedade e deixarmos de estar vigilantes que passamos a dormir como os descrentes, passamos a agir como os descrentes. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque ainda agora o nosso irmão Alberto deu o exemplo de alguém que de facto a sua vida não correspondia com aquilo que ele falava. Porquê? Porque falta de sobriedade é isso. Eu posso ser conhecedor da palavra de Deus, eu posso manejar bem a palavra de Deus, mas se não vigiar e não for sóbrio, as minhas ações não vão corresponder com aquilo que eu digo. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e lá está, e isso vai nos dar capacidade para podermos conservar a nossa fé, não perdermos a nossa identidade, porque infelizmente, muitas das vezes, o facto de sermos negligentes nisto, perdemos a nossa identidade em Cristo. Ou seja, as pessoas olham para nós e não nos identificam. Pensam que não há diferença, e nós devemos toldar-nos pela diferença. Que o Senhor assim nos ajude
É por isso que o Senhor diz que nós somos a luz e a luz faz diferença no meio da escuridão. Quando isso não acontece, alguma coisa não está certa. Que o Senhor nos dê a sabedoria e possamos estar atentos para aquilo que o Senhor nos diz. E era só este pequeno pensamento. Algum irmão que queira partilhar connosco? Ora, irmãos, continuando no nosso estudo, e aqui no versículo 19, que eu vou passar a ler outra vez: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. O mandamento do Senhor é amplíssimo. Já dizia o salmista, é de uma profundidade enorme. Nós ouvimos alguma coisa dessa profundidade hoje, e fomos alertados. Ainda agora o Nando voltou a repetir aquilo que o nosso irmão Alberto disse, para ter cuidado, praticarmos o que dizemos. Mas eu queria chamar a vossa atenção para que vocês se apercebessem do contexto em que está aqui esta passagem. Esta passagem está num contexto de combate. Isto já vem desde o princípio do capítulo. E vou chamar a vossa atenção para alguns termos, para vocês verem como eles vão aparecer ao longo das Escrituras nas Epístolas de Paulo. Conservando. Noutros sítios ele diz guardando, e conservar é guardar, porque aquilo que a gente não conserva vai perder. Ele às vezes diz conservar, às vezes diz guardar. Depois a palavra fé, e o que temos que conservar e guardar é a fé, corpo de doutrina. Vocês reparem que o versículo 18 diz, na parte final, que milites por ela boa milícia, do combate. E nesse combate, tens de conservar a fé. Consciência, que também já vamos falar acerca disso, em relação ao corpo de doutrina, que vai aparecer várias vezes nas Escrituras, a qual alguns rejeitando, diz ele aqui, fizeram naufrágio na fé. Se não houver este cuidado, vai haver naufrágio no corpo de doutrina. Como vocês sabem, a palavra fé pode ser confiança, pode ser dignidade de confiança. Quando a Bíblia fala da fé de Cristo, quer dizer que ele é digno de confiança. Quando a Bíblia diz que a fé não é de todos, diz Paulo aos Tessalonicenses, quer dizer que nem todos são dignos de confiança. Cristo é. Portanto, a Bíblia fala na fé de Cristo, não é fé em Cristo, é a fé de Cristo. E depois temos a fé corpo de doutrina. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque vocês vão de reparar que no versículo 3 do capítulo 1, logo no início da carta, o apóstolo diz assim: como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. E tudo isto tem a ver com este combate, com esta milícia, com este conservar. Não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Corpo de doutrina. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. Cá está a consciência. A consciência anda sempre ligada a esta batalha e a este corpo de doutrina. Bem, atentemos então para algumas passagens que eu quero chamar a vossa atenção. Neste mesmo capítulo, no capítulo 3, e vocês podem acompanhar, no versículo 9, o apóstolo diz assim, aqui neste caso, ele está a falar aos diáconos, numa igreja, está a falar aos diáconos. Os diáconos têm muita responsabilidade. Os diáconos têm responsabilidade na parte doutrinal também. Os diáconos têm que dominar estas verdades. Há pessoas que pensam que os diáconos só tratam da parte material. Estão completamente enganados. Os diáconos são homens de Deus a sério. E no versículo 9 nós lemos assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Estão a ver aqui o guardar o mistério da fé? Guardar o mistério da fé é guardar o corpo de doutrina que está encapsulado no mistério. A verdade do mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, e eu aqui quero chamar a vossa atenção, porque a verdade do mistério é o programa, o novo programa que Deus estabeleceu para o período em que nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Diz aqui o apóstolo no versículo 9, que nós temos que guardar este mistério
do corpo doutrina da fé, que ele te chama da fé, numa consciência pura. E cá temos a consciência, mais uma vez, associada a esta questão. Ainda anteontem foi segunda, se não estou em erro, ainda anteontem recebi um mail, uma mensagem. Alguém que me escrevia, não vou entrar em detalhes, senão revela a pessoa, mas alguém que me escrevia e estava um bocado pasmado a dizer, com a última mensagem do Pedindo de Luz que eu gravei, e que tem a ver com o seguir Cristo no batismo. E a pessoa estava, se eu percebi, alguém anda a ensinar mal. E depois até perguntou, vocês não batizam? E agora imaginem eu ter que explicar a alguém do zero, à distância, sem ser presencialmente, minimamente, esta verdade. E filo. E eu estou a dizer isto porque, por causa deste corpo de doutrina, deste programa de governo, que está estabelecido, que muita gente não percebe que há aqui um programa de governo. E depois há aqui uma questão, e depois nessa, agora não vou estar aqui a explicar, eu podia ler, porque tenho aqui a mensagem, mas não vou fazê-lo, mas as pessoas, o corpo de doutrina está associado à consciência. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que isto tem a ver. Por exemplo, eu posso ajuntar tesouros na terra ou não? O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, disse, não junteis tesouros na terra, certo? E alguns crentes dizem, a gente não pode juntar tesouros aqui na terra. A gente, em extremo, não podemos ter dinheiro no banco, não podemos não sei o quê. Em que é que nós ficamos? E um indivíduo que acha que não há diferenças na Bíblia, que é tudo igual, que os programas não há programas de governo diferentes, que é tudo o mesmo programa de governo, que é tudo a mesma coisa, essa pessoa vai ser um problema de consciência. Porque ela tem dinheiro no banco e o Senhor disse para não juntar tesouros na terra. E agora, como é que faz? É um problema de consciência. As mesmas pessoas que dizem que é tudo a mesma coisa e que não há nenhum programa de governo distinto, que é tudo a mesma coisa, não é? O Senhor mandou vender tudo o que a gente tem e segui-lo. Se eu não vendo tudo o que eu tenho, por isso é que eu não posso ter tesouros aqui na terra. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Um indivíduo que vende tudo não precisa de tesouros aqui na terra. Por isso não junteis tesouros na terra, ok? Essa pessoa vai ter um problema de consciência. Porque afinal diz que é tudo igual, mas ela é inconsistente. Ela vai ter um problema de consciência, porque vai dizer assim, eu por um lado ando a dizer às pessoas que é tudo a mesma coisa, mas eu no fundo, eu não estou a fazer aquilo que Deus diz. Estão a perceber a ideia? Isto é solene. E podíamos ir por aí fora, e o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 16, num outro programa de governo que não é este, que agora está em vigor, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguir-se-ão aos que crerem. Falar novas línguas. Porquê que eles não falam novas línguas se é tudo a mesma coisa? Não é falar blá 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 que ninguém entende. É falar russo sem nunca ter estudado russo. É falar swahili sem nunca ter estudado swahili. É falar francês sem nunca ter estudado francês. Ou alemão sem nunca ter estudado alemão. Porque eles iriam por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Eles tinham que saber falar as línguas dos povos. Estas pessoas que dizem que é tudo a mesma coisa vão ter problemas de consciência. Daí, na nossa passagem, nós lermos conservando a fé e a boa consciência. Conserva o corpo de doutrina, porque só conservando o corpo de doutrina é que tu vais ter uma boa consciência. De outra forma vais ter um problema de consciência. Isto é tão profundo, mas que Deus me ajude. Às vezes eu consigo dar uma ideia do que é que está aqui em causa. Em Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo diz assim:
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Nós temos que ser dignos do Evangelho de Cristo. Portarmos-nos com dignidade em relação ao Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, combatendo pela fé do Evangelho. Combater pela fé do Evangelho é combater pelo corpo de doutrina do Evangelho. É combater pelo corpo de doutrina do Evangelho. Paulo estava extremamente preocupado com Timóteo a este respeito e está-lhe a dar conselhos e ensinamentos a este respeito. Na nossa epístola, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo diz assim a Timóteo, aí vamos lá chegar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nos últimos tempos vai haver gente que vai apostatar deste corpo de doutrina. Vocês pensam que isto aqui é letra morta? Isto nunca foi tão verdade como hoje. E ele diz, dando ouvidos, portanto, diz assim, apostatarão alguns da fé. Isto que está aqui em causa é doutrina, o que está aqui em causa é doutrina, não é confiança em Cristo. Este apostatar da fé é apostatar do corpo de doutrina, porque ele diz a seguir, em que é que eles se apostatam da fé? Porque dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, dão ouvidos a doutrinas que não a verdadeira. E ele até diz, doutrinas de demónios. Se nós fôssemos a aprofundar esta verdade, nós iríamos ter muito cuidado com doutrinas que não fazem parte da doutrina verdadeira. Alguns não têm bem a noção da gravidade que é não estar na doutrina verdadeira. É estar a embarcar em doutrinas de demónios. No capítulo 2 desta mesma epístola, no versículo 7, o apóstolo diz assim, por o que diga a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e fui constituído doutor dos gentios na fé. Fui constituído doutor na fé e na verdade. Corpo de doutrina. Nós temos que atentar para aquilo que ele ensina. Por isso é que Pedro, na segunda carta que escreve antes dele partir deste mundo, ele disse, vejam bem o que é que Paulo escreve lá nas suas epístolas. Capítulo 4, versículo 6 do mesma epístola, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Serás um bom ministro criado com as palavras da fé, do corpo de doutrina e da boa doutrina que tens seguido. O que está aqui sempre em causa é a doutrina, sempre, a boa doutrina, para termos uma boa consciência. No capítulo 6 da mesma epístola, ele vai dizer assim a Timóteo, milita a boa milícia da fé. Mesma conversa do capítulo 1, para ele militar, que está no versículo 18, antes do que estamos agora no versículo 19. Milita a boa milícia da fé. E chega ao versículo 14, e cá está a palavra guardar. Guardes este mandamento, ou conserva, não é? Guardes este mandamento sem mácula e repreensão. E depois no versículo 20 ele diz, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Guarda o depósito. Este corpo de doutrina é um depósito. Isto é um depósito. Tem lá muita coisa dentro. Tu guarda isso tudo. Conserva isso. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, muita gente às vezes olha para isto como, aplicando isto à ciência do mundo da ciência. Isto não tem nada a ver com o mundo da ciência, não tem nada a ver com cientistas, não tem nada a ver com laboratórios. Quando ele diz, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, está a dizer, dos que falsamente dizem que têm conhecimento, eles têm conhecimento zero. Apresentam-se como, nós já que sabemos, nós já que... Não sabem nada. Ciência quer dizer conhecimento. Ponto. Tem horror a quem se opõe com falso conhecimento. A qual ciência, ou qual conhecimento, versículo 21, professando alguns, se desviaram da fé. Cá está, corpo de doutrina. A intensidade e a densidade desta verdade, quando Paulo escreve, é impressionante. Isto não é para levar de ânimo leve.
Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz, conserva, Timóteo, conserva, cá está, guardar, conservar. E cá temos agora outra vez conserva. Conserva o modelo das palavras que de mim tens ouvido na fé. Conserva o modelo no corpo de doutrina. Qual é o corpo de doutrina que nós temos? É o modelo das palavras que Paulo deixou. No capítulo 2, e reparem que este capítulo 2, aquilo que eu vou ler agora, está ligado com a nossa passagem do capítulo 1, versículo 19 e 20, porque eu li o versículo 19, não lemos o 20, mas depois já vamos chegar ao 20 e vamos estudar o 20, que diz, e entre esses que fizeram naufrágio na fé, e agora eu vou-me reportar ao capítulo 1, versículo 20, entre esses que fizeram naufrágio na fé, porque não tiveram cuidado, não conservaram, não guardaram, fizeram naufrágio na fé, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Havemos de ver o que é que isto significa. Himeneu e Alexandre. Pois na segunda carta ele vai falar outra vez em Himeneu, que fez naufrágio na fé. E quando ele fala de Himeneu que fez naufrágio na fé, na segunda carta, referindo-se outra vez a este homem, ele diz assim, a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, perverteram o corpo de doutrina de alguns, relativamente à ressurreição neste caso. Quando chegarmos ao versículo, vamos considerar com mais atenção as coisas com este Himeneu. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, e como Janes e Jambres, foram dois artistas no tempo de Moisés, que se opuseram a Moisés, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens, porque eu estou a ler a partir do versículo 8, mas isto começa no versículo 1, e no versículo 1, ele está a dizer, a estas pessoas a que ele está a falar, ele chama-lhe homens nos últimos dias. São os homens nos últimos dias. E ele diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens nos últimos dias, que ele está a falar dos homens nos últimos dias, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E a pergunta é, o que é ser réprobo quanto à fé? Corpo de doutrina. É ser reprovado. Réprobo quer dizer reprovado. Estão reprovados no corpo de doutrina. No capítulo 3 e versículo 10 da segunda carta a Timóteo, ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Tu, Timóteo, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé. Corpo de doutrina. Longanimidade, caridade, paciência e por aí. Capítulo 4, versículo 7 da segunda carta a Timóteo. Combati o bom combate, diz Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo, guarda a fé, conserva a fé, eu guardei a fé. A pergunta que eu faço é, qual é o meu papel em relação à fé? Em que ponto estou eu? Conheço a fé, guardo a fé, conservo a fé. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículos 13 a 15, ele diz assim, este testemunho é verdadeiro. Portanto, Tito, repreende-os severamente, porque andavam a ensinar coisas erradas, para que sejam sãos na fé. Repreende-os severamente, para que eles sejam sãos, saudáveis, tenham saúde, tenham uma fé com saúde, um corpo de doutrina não doente, não enfermo. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, porque isto é que mina a fé, isto é que minava naquele tempo o corpo de doutrina. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência, e cá temos outra vez a consciência, estão contaminados. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz uma coisa que me toca bastante, me sensibiliza imenso, e nos devia sensibilizar a todos. Ele diz assim, na parte final da carta, Tito,
saúdam-te todos os que estão comigo. Vários crentes estavam com Paulo. Tito, saúdam-te todos os que estão comigo, mandam-te saudações para ti. Tito, agora vou-te fazer um pedido a ti. Saúda tu os que nos amam na fé. Os que nos amam na fé. Há um amor que muita gente desconhece. É amar aqueles que amam por causa das verdades, do mistério, do corpo, da doutrina, da fé. Saúda tu os que nos amam na fé. Isto é muito profundo. A graça seja com vós todos. Amém. Para terminar, há uma passagem que eu gosto muito, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu já falei nisto, já ao longo da minha vida, já falei nisto várias vezes, mas não quer demais. No capítulo 27 do capítulo dos Atos dos Apóstolos, nós temos ali uma figura admirável de como é que a igreja deve funcionar. E temos ali uma passagem histórica. Temos ali a narração histórica de Paulo a navegar para Roma. Muito rapidamente, que eu não posso perder tempo. O versículo 2 diz assim: embarcando nós em um navio, entendam este navio como a igreja. Este navio é uma figura da igreja. E sabem que este navio, no fim, vai naufragar. Como Paulo diz, cuidado, porque alguns vão fazer naufrágio na fé. E este navio naufragou. E vamos ver porque é que ele naufragou. Pela mesma razão que Paulo disse que estes tinham feito naufrágio. O Himeneu e o Alexandre. Depois diz aqui a passagem que eles embarcaram no navio Dramitino, partindo e navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, Macedónia e Tessalónica. E partindo dali fomos navegando, versículo 4, abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Sabem que na igreja nós estamos numa navegação. A igreja é como que um barco. E estamos a navegar. E temos ventos contrários. Vocês não pensam que os ventos são favoráveis. Em relação à igreja, os ventos são contrários. Podem ter a certeza disso. E, versículo 8. E custeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Sabem que é de forma difícil que se chega a bom porto. No versículo 9 lemos assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, cuidado com ela porque é perigosa, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, e Paulo pôs-se a admoestá-los. Sabem que Pedro disse assim: ei, ouçam bem o que Paulo escreveu. É como ele diz, ele está aqui a admoestar a gente. Admoestou Timóteo, está-me a admoestar a mim e a todos nós. E outras coisas que ele escreveu. Agora, ele estava a falar. Nós na igreja devemos dar atenção ao que Paulo está a dizer. Ok? Porquê? Dizendo-lhes assim: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Isto é profundo. Se nós formos a aplicar isto à igreja e à vida da igreja e às dificuldades na igreja, ao incómodo, ao dano, não só para o navio, mas para a carga e também para as nossas vidas. Versículo 11 diz assim: mas o centurião queria... Paulo estava a exortar, certo? Que é o que ele faz hoje na igreja. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Este é que foi o problema. Foi ele querer mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Já agora vou fazer aqui um parênteses rápido. Esta palavra grega, piloto, quando Paulo escreve a Timóteo, vamos lá chegar no capítulo 3, e ele diz que os anciãos, ou o bispo, ou os bispos, que é a mesma coisa, devem
governar bem a sua casa, porque se não souberem governar bem a sua casa, não sabem governar a casa de Deus. A palavra para governar, no grego, é a mesma que está aqui para piloto. O ancião ou o bispo deve ser o piloto do navio. E se ele quiser levar o navio a bom porto, ouça o que Paulo diz. Porque se ele não der ouvidos ao que Paulo diz, vai haver naufrágio. E se nós lermos para baixo, foi o que aconteceu. Eles não quiseram saber do que Paulo dizia, o piloto não quis saber do que Paulo dizia, naufragaram. O versículo 14 diz, não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. É assim que andam muitas igrejas, andam à toa. Literalmente, muitas igrejas andam à toa. Sem direção, sem rumo, sem princípios, sem carga, com muito dano. E depois o versículo 17, na parte final, diz, e assim foram à toa. É assim como estão a ir à toa. Eu tenho que terminar. No versículo 21, ele diz assim, na parte do meio do versículo, fora na verdade, tem aqui uns pormenores até aqui, que eu não vou entrar em pormenor agora. Fora na verdade razoável, ó varões, ó homens, teria sido razoável terem-me ouvido a mim. Não quiseram me ouvir, não foi? Teria sido razoável vocês terem-me ouvido. E assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O que eu dou graças a Deus é que, apesar de muitas igrejas andarem à toa e não estarem a dar ouvidos ao que Paulo diz e naufragarem, eu dou graças a Deus, porque por o Evangelho, na sua pureza, estar a ser pregado lá, as almas salvas não se perdem. Há naufrágio do navio, há muita perda, há muito estrago, há muito dano, andam todos à toa, mas a alma salva jamais se perde. E eu gosto quando termina esta passagem, no versículo 44, e diz, os demais, uns em tábuas, outros em outras coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra, chegaram salvos. Que o Senhor nos ajude. Temos uma grande responsabilidade, que Deus nos ajude. Amém. Chegamos ao fim, irmãos, de mais um culto. Vamos ficar de pé e vamos terminar com oração, dar graças ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, e cada vez que aprofundamos, Senhor, e estudamos a mais, Senhor, a responsabilidade aumenta, Pai. Mas uma coisa também aumenta, que é o conhecimento, Pai, e isso nós te agradecemos. E aumentando o conhecimento, certamente aumentará a sabedoria, Senhor. E obrigado, Senhor, mais uma vez, porque, de facto, o mistério da Palavra, Senhor, este mistério, este Evangelho, Senhor, que foi revelado à Tua Igreja, Corpo de Cristo, Senhor, é algo que nos liberta, Senhor, é algo que nos dá certezas, é algo que nos dá firmeza, Pai, e nos traz uma paz diferente, Senhor, uma paz que tem certezas, Senhor, e não confusão, uma paz, Senhor, que nos traz a tranquilidade, Senhor, e a certeza absoluta das coisas que nos esperam, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua Palavra, pelo ministério dela, Senhor, e te agradecendo pelos servos que as põem, Senhor, que lhes continuas a dar sabedoria, e mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é de estarmos juntos também em oração, Pai. Te agradecendo tudo isto, Senhor, e te rogando que Tu cuides do Teu povo, Senhor, e cuida dos Teus filhos aqui presentes, Senhor, e dos que não puderam estar também, mas que possas cuidar destes, Senhor, que escolheram estar aqui para Te ouvir, Pai. Te agradecendo por cada um, no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.